E aí, pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Economiza e Granaliza. Que bom que você está aqui. Você já recebeu uma mensagem com frase do tipo invista R$ 1.000 e receba 2.000 em uma semana? Se você já recebeu alguma mensagem parecida com isso, muito cuidado. Muito provavelmente isso é um golpe. No vídeo de hoje eu vou te trazer informações e dicas muito valiosas sobre como não cair em golpes, principalmente na hora de investir, ok? Então fica comigo até o final desse vídeo. Se você, no final desse vídeo, achar que eu falei coisas aqui que é importante, que é necessário a gente tratar disso, aí você deixa seu like e compartilha esse vídeo com todo mundo, tá? Então, bora para o assunto de hoje, que é como evitar cair em golpes, sobretudo na hora de investir. O fato é que se a gente estiver navegando pela internet, buscando formas de investir e não tiver nenhum conhecimento, a gente acaba se tornando presa fácil para os golpistas. Só no último ano, os dados mostram, fazendo uma pesquisa rápida, que milhares de pessoas caíram em golpes financeiros. Os principais golpes, os mais comuns, são golpes de pirâmide financeira disfarçada de investimento, golpes de promessa de um ganho expressivo, que na realidade a gente sabe que não existe, golpe de criptomoedas envolvendo Bitcoin, por exemplo, e golpes também envolvendo personagens famosas. Então, presta atenção nisso. Então, para a gente entender que, sem estender muito, entender um pouquinho disso, pirâmide financeira, provavelmente você já ouviu falar alguma coisa sobre isso, mas se você não ouviu, é um esquema ilícito, estruturado para falir quem entra do meio para o fim. Ou seja, vai entrando pessoas, alocando dinheiro num esquema ali, e depois que os golpistas resolvem fechar o esquema e subir com dinheiro, quem entrou do meio para o fim sempre fica no prejuízo. Golpes também envolvendo criptomoedas, no Bitcoin, por exemplo. Acho que em 2023, se eu não me engano, o ano passado, teve uma empresa mesmo famosa, não me lembro o nome agora, uma empresa famosa que muita gente, sem entender, por exemplo, de Bitcoin, ficou com a visão negativa do Bitcoin por causa disso. Passou no jornal, em televisão e tudo mais, de uma empresa com estrutura física e tudo mais em São Paulo, e que deu golpe no mundo inteiro, onde ela oferecia investimento, dizendo que ia receber seu dinheiro, investir em Bitcoin e garantindo para você, eu lembro bem, garantindo para você um retorno de 8% ao mês. Então, se você fizer, imagina só, quem não quer, né? Obviamente, maravilha. O problema disso é que era um esquema de pirâmide, entendeu? O dinheiro que era arrecadado era usado para pagar quem já tinha entrado antes, e sempre seguia essa sequência. E chegou um momento que a empresa fechou as portas, passou a mão no dinheiro e sumiu com o dinheiro, e logicamente a maioria das pessoas fica no prejuízo. E aí, eu até comentei em outro vídeo, por causa dessas coisas, tem gente que não entende e aí acha que o problema é o Bitcoin. Mas nós não vamos entrar nesse detalhe aqui hoje. A questão aqui hoje, o foco é você entender um pouco de principais golpes para evitar cair. E veja bem, o Bitcoin é renda variável, muito variável, e como é que uma empresa vai oferecer lucro garantido? Então, eu estou te falando isso porque aqui está o sinal de alerta. Aqui está o sinal de alerta. Não tem como em renda variável você garantir um percentual mensal. Não existe isso. E outro tipo de golpe que eu falei aqui, que é
Ou pode ser investimentos da Bolsa também, oferecendo rentabilidade garantida. Então, fique atento a isso, né? Sempre desconfie, sempre tenha em sua mente um sinal de alerta aceso. Porque você tem um sinal de alerta aceso, você vai buscar outras fontes, você vai pesquisar mais a fundo, pesquisa na internet, em páginas confiáveis, investimentos da Bolsa, por exemplo, investimentos da Bolsa, investimento de renda variável, como fundos imobiliários, ETFs, ações de grandes empresas, precisam ser cadastradas e reguladas pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Então, você pode ir na página da internet, se por exemplo, você vê um anúncio, invista na Bolsa com... manda uma mensagem para você ou no seu e-mail e receba 10% ao mês. Isso pode acontecer em algum momento, mas a gente sabe que isso não é regra e que isso não é garantido. Então, se oferece isso para você, já é um sinal de alerta. Se oferece isso para você dizendo que você vai receber 10% ao mês de forma constante, isso já é um sinal de alerta, porque isso não existe. E aí você pode ir lá no site da CVM e pesquisar por esse tipo de investimento para ver se tem um cadastro disso lá. Tá? Outra coisa muito importante, que eu quis muito falar disso aqui hoje, porque está em alta, aí principalmente nas redes sociais, que é usar a imagem de gente famosa. Tá? Tem um nome específico para esse tipo de fraude, mas eu não quero nome estrangeiro, eu não quero aqui entrar não é o que nos interessa. O que nos interessa aqui é entender o golpe, a fraude. E aí, geralmente pega alguém famoso, eu não vou citar o nome de ninguém aqui, mas pensa, por exemplo, em alguém famoso aí no mundo dos investimentos. Alguém famoso a nível mundial. E aí pega esse cara, por exemplo, coloca um vídeo desse cara, só que aí hoje com a inteligência artificial a coisa está muito mais perigosa. Então você precisa ficar bem atento, porque o que acontece? A inteligência artificial coloca palavras, coloca um texto novo na boca da pessoa famosa. E aí o golpista, é isso que ele faz. Ele pega o vídeo de fulano, que é famosão, e que tem a sua credibilidade, você vê naquela pessoa, você fala, não, isso aqui é seguro, isso aqui é confiável. Só que aí a inteligência artificial, aquele cara está falando uma coisa que ele não falou, entendeu? E aí você acredita, e aí sempre no final desses vídeos tem lá a chamada, né? Clica no link, e aí você clica, porque você está vendo aquela imagem daquela pessoa que você sabe que tem um respaldo a nível nacional, a nível mundial, e aí você clica no link e vai ser direcionado para um vírus, para uma página fraudulenta, onde vai provavelmente roubar seus dados ou vai captar dinheiro, né? Ou simplesmente vai ser para você, ou pedindo para você fazer um Pix ou alguma coisa do tipo. Então fique atento a isso, pessoal. Fique atento a esquemas que, primeiro, o sinal, para mim, o alerta, a rainha das alertas para evitar cair em golpe é sempre desconfiar de uma rentabilidade alta e garantida. Se está te oferecendo uma rentabilidade alta, tipo 10% ao mês, 8% ao mês, igual a empresa que surgiu em São Paulo, que deu, acho que foi milhões de calotes, se eu não me engano. Ela dizia que ia garantir que ia pegar seu dinheiro e investir em Bitcoin e com garantia de 8% ao mês. Então é o que eu estou falando. O alerta está sempre... a rainha dos alertas é desse tipo. É você entender que não tem uma rentabilidade alta e permanente e fixa. A gente já aprendeu, já ensinei aqui nos outros vídeos que renda fixa é rendimento pequeno. Se a gente quer segurança para não ter riscos, é renda fixa e o rendimento é pequeno. Então não vai existir percentual alto de ganho com garantia de permanência
e daquilo ser fixo, ser contínuo, não. Tá? Então fique sempre atento a isso. E ao último aqui que eu falei, que é a presença de personagens famosas falando disso, falando de investimento, falando de coloque seu dinheiro nisso daqui, que vai dar bom. Aí você vai pela imagem, porque você confia e acaba caindo. Então, muito cuidado nisso para você não cair, tá? E aí eu te falo, se você acha que isso é importante, que isso é necessário para que todo mundo entenda, para que todo mundo tome os devidos cuidados, né? Invista, mas que invista com segurança, invista de forma que o nosso dinheiro é suado, a gente precisa fazer ele render, precisa fazer ele nos proporcionar mais realizações, mas é muito importante que a gente tome esses cuidados. Tá? Afinal, hoje as redes sociais, a inteligência artificial pode muito bem ser usada e estar sendo muito bem usada para lesar as pessoas. Tá? Então deixa seu like nesse vídeo, manda para todo mundo, seja independente se a pessoa investe ou não investe, todo mundo precisa saber disso. Tá? Então se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe esse vídeo, fica com Deus e até o próximo vídeo.